Aí vai participando também, tá? Tá, joia. Bia, você começa a gravar pra gente? Vou fazer uma aberturinha rápida. É, Bom, gente, esse é o nosso primeiro encontro aqui para o nosso time voltado para a gestão de saúde, a gente seguindo aí a temática da saúde da mulher, Outubro Rosa. A Isabel é da empresa Nós em Saúde, que a gente tem uma parceria, eu tenho uma parceria de longa data com a Andresa já, que sempre me socorre e sempre dá um super apoio aqui. Então, espero que vocês gostem e que seja o primeiro de muitos outros encontros para falar sobre saúde, tá? Quem tiver dúvida, vai colocando no chat e aí no final a gente vai abrir para a Isabel estar respondendo, tá bom? Isabel, passo o bastão para você. Muito obrigada, Ana. Parabéns aí, né, pela ação. Obrigada, obrigada pela parceria, né? A nós agradece e que sejam realmente, né, o primeiro de muitos aí, tá bom? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabel Maranho, eu sou enfermeira. Vou estar essa 1 horinha aí com vocês para a gente dar aquela lembrada da nossa saúde, né? Saúde da mulher. O Outubro Rosa está aí, né? Está terminando, mas não é porque ele está terminando que a gente, né, não vai se cuidar. A gente tem que, na verdade, se cuidar o ano todo, né? Isso aqui, o Outubro Rosa é só para dar aquela lembradinha, né? Vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente começar a apresentação. Eu tenho, né, um conteúdo para passar para vocês, mas eu gostaria muito que vocês participassem. Vai ficar muito, o assunto é denso, né? É um assunto importante para a gente, mas fica muito mais agradável se vocês, vai lembrando de alguma coisa, vai tendo dúvida, ou vai querendo, se você quiser fazer o seu depoimento, né, de alguém da sua família ou de você mesmo, depois coloca aí no chat para não perder, e aí a gente conversa no final, tá bom? Mas eu não quero perder ninguém aí. Então, como eu disse, meu nome é Isabel, né? Eu sou enfermeira oncológica, a minha experiência, a minha carreira foi desenvolvida dentro da oncologia, uma parte dela, né, dentro do hospital, fiz carreira no hospitalar, e depois eu fui para a área comercial, né, em marketing, enfim, na área executiva. Isso me deu 2 olhares, né? O olhar assistenciando, né, como uma enfermeira, tudo, e o olhar de uma mulher que trabalha numa área, né, empresarial, que tenha os seus horários, né, muito intensos. Sou mãe, tenho 2 adolescentes, sou casada, tenho casa, tenho filhos, então, assim, estou igual, né, a maioria, super sem tempo, e a gente acaba, às vezes, entrando no piloto automático e deixando a gente, geralmente, né, a gente deixa a gente para o último da fila, né? Por que a gente faz, né, essas campanhas? Por exemplo, o Outubro Rosa é da saúde da mulher, com um foco maior no câncer de mama. Por que a gente faz? Aí tem o outubro, não, o Novembro Azul, que é a saúde masculina, teve a saúde mental, né, o Setembro Amarelo. Essas ações, gente, elas não são aleatórias, né? Elas são sempre baseadas em estatística. Se tem alguma estatística, se tem alguma patologia ou se tem algum comportamento que está mexendo com aquela população, vamos supor, se é de uma empresa, a empresa então vai ter o quê? Lá na CIPAT vai ter os acidentes de trabalho, ou então alguma doença específica que está, né, assim, incomodando aquela população da empresa. Se for, então, por exemplo, essas ações que a gente, né, que eu acabei de citar aqui, já são ações internacionais, porque mexe mundialmente com a população. Então, está mexendo com essa população, tem que intervir, tem que conscientizar. Conscientizar é o que é? É você pôr em consciência, não é isso? Você vai pôr em consciência e vai mudar a sua ação. Ou seja, é uma mudança de ação. O jeito que está dando errado, os números não são bons, né? É sempre baseado numa estatística e a estatística não está legal. Então a gente precisa fazer, conscientizar, tomar isso para consciência, para a gente fazer o quê? Uma ação, para a gente mudar o jeito que a gente está fazendo e ter um resultado diferente.
Então, falando aqui, né, de números, né? Então, como eu falei que é tudo baseado em estatística, olha a estatística para câncer de mama. A gente usa o Instituto Nacional do Câncer, que é a nossa referência, né? É a referência do Brasil, uma ótima, excelente plataforma para vocês pesquisarem. Por exemplo, tem histórico, né, na família, bastante histórico de câncer na família. Você quer saber com quantos anos você precisa fazer os exames para rastrear esse tipo de patologia, de câncer. Eu não sei com quantos anos e quais os exames eu devo fazer. Pronto, pesquisa lá. Alguém da família quer saber direitinho, pesquisa. É excelente, tem um setor que é de leigos, e aí tem até um panfleto que você pode até encaminhar. Então, é de uma linguagem muito acessível. E o INCA, ele sempre faz, né, uma estimativa retroativa e mostrou lá mais de 73 mil casos novos de câncer de mama. Então, isso é um número altíssimo. Mais que isso, que é o que, para a gente da oncologia, é um ponto extremamente importante, é isso daqui, ó, número de mortes. 18.361 mortes entre homens e mulheres. Este é um dado altíssimo e que a gente poderia não, nós podemos, né, diminuir isso demais. Como? Fazendo diagnóstico precoce. Esse número de mortes ainda é alto porque o diagnóstico está o quê? Tardio. E é essa ação que a gente precisa mudar. Quando você tem um diagnóstico bem pequenininho, isso é para o câncer em geral, pessoal, não só o câncer de mama. Se eu tenho, eu rastreio, ou seja, eu faço os meus exames todo ano antes de eu ter sintoma. Então, eu não tenho sintoma ainda, mas eu vou lá e eu faço meus exames. Para o quê? Porque se eu procurar, se eu achar, eu vou tratar, ele está bem pequenininho. Ele está bem pequeno, a chance de cura, mais do que 95% por cento de chance de cura, com tratamento muito mais leve. Se eu já acho ele já avançado, a minha estatística de cura já baixa, com um tratamento muito mais intenso, muito mais difícil de passar. Vai passar, tem ainda a chance de cura? Tem, mas ele vai ser mais difícil. Aqui mostrando números em geral, né, que eu vou citar, então, colo de útero também, então, mama, né, 73.610, e o de colo, 17 mil casos novos a cada ano. Isso também é um número altíssimo que a gente poderia diminuir ele numa porcentagem absurda com a prevenção. Então, bora conversar, né, sobre a saúde da mulher. Então, câncer de mama, colo de útero, as infecções sexualmente transmissíveis, quais são, explicar para vocês a diferença de climatério e pausa e a prevenção disso tudo. Então, para a gente entrar nisso, então eu gostaria depois que vocês colocassem aí no chat também. O que vocês acham, para vocês, o que é câncer? Então, o que é câncer? Vou explicar de uma forma pedagógica qualquer tipo de câncer, não câncer só de mama e nem só o de útero, qualquer. Então, o nosso corpo, nós somos um aglomerado de células, né? E as nossas células, ela tem um tempo de vida, igual a gente, e ela vai se degenerando. Então, uma célula, né? Então, lá, o óvulo, junto com o espermatozoide, forma um embrião, o embrião vai reproduzindo várias células, vão formando um órgão, mais um monte de célula, outro órgão, e assim nós somos até hoje. E aí, essas células vão também se regenerando, uma célula novinha vai lá, se multiplica, as outras que vão nascendo são exatamente iguais, e elas têm a mesma função. Aí essas daí vão evoluindo, as mais antigas vão morrendo, e aí outras células novas vão se multiplicando, nascem outras novas, as antigas vão morrendo, e isso é feito de uma forma extremamente harmônica e ordenada, né? Cadenciada no nosso corpo. Isso todos os nossos órgãos, a pele, o cabelo, a unha, a mama, a próstata, tudo é dessa forma. E aí, de repente, por fator genético, um fator que a gente tem, genético, ou então um fator externo, comportamental, ou seja, que eu fiz, que eu estou, como eu estou me comportando. Então, por exemplo, eu fumo, eu como muita industrializado, ou muita gordura, durmo mal, sou super estressada,
Esses fatores podem o quê? Causar um aceleramento, né? Então, acelera o desgaste dessa célula, ela envelhece e, além disso, ela pode sofrer o quê? Na hora que ela vai se replicar, sofrer uma mutação. Quando sofre essa mutação, essa célula que mutou, o que acontece? Ela começa a se reproduzir, não mais cadenciadamente, enlouquecida, desordenado, elas não têm mais a função original, elas são extremamente agressivas e você tem muita dificuldade de parar esse crescimento. Ela rouba nutriente e oxigênio das outras células naquele órgão e aí ela vai crescendo e vai ficando mais forte. Você tenta parar isso com cirurgia, sobrou uma, acontece a mesma coisa. Deu remédio, quimioterapia, deu irradiação, radioterapia. Sobrou uma, ela acontece do mesmo jeito, agressiva. Além disso, ela ainda pode pegar a corrente sanguínea ou a corrente linfática, que é uma corrente paralela, que a gente tem os nossos vasos sanguíneos, e aí faz o quê? Ela viaja pelo corpo e vai se instalar em outro órgão. Cada tipo de câncer, ele tem uma predisposição a um órgão. Aqui no caso que a gente estava conversando, mama, ele vai, câncer de mama, a célula viaja e vai para onde? Para o osso, para os ossos e para o cérebro. Então é o quê? Metástase. É o que a gente chama de metástase. Então é aquela célula de lá, não é um outro câncer, é o mesmo. Saiu da mama, pegou corrente sanguínea e se instalou em outros órgãos. E aí vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais difícil de você combater isso. Tudo bem? Tá tudo bem aqui para a gente seguir? E aí, o que causa isso, né? Então, o que causa isso são fatores genéticos, como eu coloquei, só que antigamente todos os esforços, durante muitos anos na oncologia, foi aqui na balança, né? Foi a parte genética. Então, a gente achava que tinha uma carga genética muito mais forte que isso. E depois os estudos foram mostrando que tem sim. Cada câncer tem um potencial genético, né? Mas que chega de 5 a 10%. 20% é só alguns tipos de câncer. A maioria, 5 a 10% é a sua genética. O restante da balança, que aumenta a sua probabilidade de ter um câncer, é o quê? São os fatores de estilo de vida. São os fatores comportamentais, ou seja, fatores que eu consigo mudar. A genética eu não mudo, né? Não tem como eu chegar e falar assim, não, eu não quero mais participar dessa família. Essa família tem muito câncer, eu vou para outra família. Isso não tem como a gente fazer, correto? Então, a gente pode fazer o quê? O que eu posso mudar. Eu tenho uma carga genética, eu posso deixar aquele gene, o quê? Quietinho lá dormindo, não acordar ele. E aí eu passar pela minha vida sem nunca ter um câncer. Mas, para isso, eu tenho que ser o quê? Extremamente disciplinada e cuidar da minha vida, fazer a prevenção. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Esse slide, né, ele tem bastante coisa, eu gostaria que vocês, se vocês puderem, me acompanhar. Eu vou falar sobre todos eles, então não precisa ler antes. Vamos concentrar aqui para vocês não perderem a explicação. Fator genético, então, o fator ali, a coluna dos hereditários. Bora comigo nessa coluna. Então, a histórico familiar de câncer de mama ou câncer de ovário, eles são primos, então eles se interligam. Então, se eu tenho na minha família, eu tenho vó, tenho mãe, tenho tia que tem câncer de mama na família, ou câncer de ovário, eu tenho que começar a fazer o meu rastreamento, ou seja, a minha prevenção antes. Que idade, Isabel? 40 anos eu tenho que ter uma mamografia. Geralmente, plano de saúde já começa com 30 anos, já faz um ultrassom, já vai rastreando com alguns outros exames de sangue, só que com 40 eu tenho que ter ultrassom e mamografia. Se eu estou no serviço público, eles seguem o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é com 45 anos, se eu tenho caso da família, e se eu não tiver caso na família, eu vou começar com 50 anos. A janela para mamografia e ultrassom de 50 anos até 69 anos. Então, 50 a 70, né? Vamos pôr ali para facilitar. Essa é a janela que o Ministério da Saúde, portanto, o serviço público utiliza. O serviço privado já entendeu que
É muito melhor você prevenir, você fazer os seus exames e se achar bem pequenininho, o seu tratamento é mais leve, do que fazer um tratamento de alto custo. Então, sim, vai começar bem antes. Você tem histórico na família, seja qualquer tipo de câncer, você tem que começar com 30 e poucos anos, já começa a fazer ultrassom, e aí depois com 40 anos aqui é a mamografia, se for câncer de colo de intestino, você vai fazer a colonoscopia e assim por diante, tá? Você vai rastreando cada tipo de câncer, tem um tipo de rastreamento, tem um tipo de exame que você precisa fazer. Se você vem de uma família que todo mundo tem, né? Tem muito câncer na família. Então, existe, né, o aconselhamento genético, que você vai verificar se você tem essa alteração genética aqui. Por exemplo, no caso de mama, é aqui, BRCA1, BRCA2, mas tem muitos outros. Esse é só um exemplo. Agora eu vou vir para a tabela do meio, né? A coluna do meio. História reprodutiva, o que é isso? É a minha janela hormonal. Então, quanto que eu me expus de hormônio durante a minha vida, né? Principalmente minha vida reprodutiva. Então, se eu comecei a menstruar muito cedo, antes dos 12 anos, parei muito tarde, acima dos 55 anos, se eu fiz reposição hormonal, se eu estou na menopausa, se eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo, e aí eu, né, tenho uma vida toda, imagina, comecei cedinho e vou parar lá com meus 50, 50 e poucos anos. Olha quanto tempo eu fui exposta ao hormônio, né? Se eu engravidei mais tarde ou se eu não amamentei. A amamentação, ela é uma proteção natural das mamas. Aí você pode me perguntar assim, então, Isabel, né, geralmente aqui as mulheres dão uma desesperada. Então, quer dizer, eu já passei dos 30, e agora, né? Ou então eu não amamentei, ou tenho... É a minha opção, é uma escolha minha, eu não quero amamentar, eu não quero ter filhos. Calma. Então, eu não estou dizendo se tem um desses fatores, você vai ter câncer de mama. O que acontece, esses fatores, eles vão aumentando a sua chance, a sua estatística, mas isso não quer dizer que você vá. Se você tem algum desses, você vai tentar o quê? Diminuir os outros. É uma pontuação, é como se fosse uma pontuação. Beleza? Tudo bem? Reposição hormonal, como que faz isso? Eu posso ou não posso, Isabel, fazer a reposição hormonal? A resposta hoje em dia, um dia já foi pode, outro dia nunca, agora, né? Como que nós estamos na medicina atual? Você pode fazer a reposição hormonal? A palavra é depende. Depende do seu histórico familiar, então da sua genética. Se você tem casos de câncer na família, câncer de ovário ou problemas circulatórios importantes na sua família, sua mãe tem trombose, ou você mesmo, muita gente morreu com AVC, com infarto, problemas circulatórios, você não tem indicação. Você tem, eu tenho muito sintoma, o médico vai pôr na balança, você tem muito sintoma, mas você não tem histórico. Não fuma, tem uma qualidade de vida saudável. Ele vai te prescrever o hormônio e vai, o quê? Monitorando. Então, depende. Isto é, a escolha do método contraceptivo e a escolha da reposição hormonal, ou qual hormônio você vai tomar, porque tem vários hormônios, ou estrogênio, ou a progesterona, ou a testosterona, isso é uma escolha entre médico e paciente. Não é unilateral, não é só um que vai escolher. Os dois vão expor a situação, os riscos, e vão chegar na melhor escolha para aquele paciente, para aquela paciente individual. O que eu tenho escutado, né? Escutei bastante no Outubro Rosa, né? No outubro inteiro, fazendo essas palestras. Mas eu já fui vários ginecologistas e eu tomo hormônio e ele nunca me perguntou sobre a minha família. Então, você, na próxima consulta, vai conversar sobre isso com ele, porque agora já adquiriu conhecimento. Então, vá e conversa, reveja isso, se é a sua melhor opção. Ou se ele não está aberto a isso, aí você vai em outro profissional, né, que consiga fazer isso. O ginecologista tem que ser um médico que ele trabalha em comum parceria contigo, tá? Para a saúde da mulher. Ele é o nosso médico, né?
E agora a tabela mais importante, que é onde tem o maior peso, né? Então, estilo de vida e história reprodutiva, né? A história hormonal, aqui é onde está lá, os meus 90, 95% da balança. Então, é nisso que eu tenho que focar. A genética, não tenho como mudar de família, não tenho como mudar de genética. Então, bora focar no que eu posso, que está ao meu alcance, né? Então, estilo de vida, obesidade, você está sobrepeso, então tentar, né, ficar mais próximo possível do seu peso ideal. Praticar esportes, então o sedentarismo aumenta, né? Qualquer atividade física, o que você gostar, né? Mais importante, 3 vezes na semana no mínimo. Tabagismo, então fumar não é uma coisa negociável. Na medicina, se você fala de câncer, qualquer, não é só câncer de pulmão, tá? Qualquer câncer ou qualquer doença crônica, então eu estou falando de AVC, de coração, as metabólicas, diabetes, problema de colesterol, gordura no fígado, tudo isso, quando você põe, né, o fumo, o tabagismo, a sua curva de probabilidade de desenvolver cresce muito, muito. Põe em 30, 35, tem doenças que 40%, então é muita coisa, né? Estresse, eu não tenho como deixar de ter estresse, mas eu tenho como o quê? Canalizar o meu estresse, gerenciar o meu estresse. Como que eu faço isso? Eu faço isso fazendo atividades que eu não fico na ansiedade. Por exemplo, eu tenho que estar no aqui e no agora. Então, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, por quê? Eu estou pensando lá no futuro. Tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que pagar, todos os meus problemas do futuro. Ou então eu estou presa a algum problema, o quê? Do passado. O ideal é a gente fazer alguma atividade, então, fazer um artesanato, meditação, yoga, que trabalha muito com a respiração, e aí você consegue abaixar o quê? O seu cortisol, que é o hormônio que deixa você estressado, que deixa você ligado para você dar conta de um momento de estresse. Então, só que não dá para a gente ficar no momento de estresse o tempo inteiro. Se eu não abaixar o meu cortisol, eu não desestresso. Noite de sono é com qualidade, não é quantidade somente. Eu tenho que ter quantidade, que é o que falam muito, né, quando falam de sono, mas eu tenho que ter qualidade, eu tenho que entrar no meu sono profundo, no sono REM. Se eu não faço isso, eu não tenho uma regeneração celular. Para eu entrar no sono profundo, eu não posso, por exemplo, imediatamente antes de dormir, ficar muito tempo em tela. A claridade da tela e todas aquelas informações que a gente recebe, isso faz o quê? Deixa a nossa cabeça muito acelerada, o cortisol vai mantendo alto, eu tenho uma descarga de vários outros neurotransmissores que me deixa excitada, que me deixa ligado, e o que acontece? A melatonina, que é uma substância que vai te deixar o quê? Entrar, facilitar com que você durma mais profundo, ela não é, ela demora para ser liberada. Então você precisa parar com tudo isso, então as telas, televisão, computador, celular, pelo menos, né? Falam 1 hora antes, mas que seja pelo menos meia hora. Se você não consegue 1 hora, pelo menos meia hora antes. Põe o telefone longe, não deixa na cabeceira tentação, né? Então muda hábito, deixa lá longeão, né? Que aí você tem preguiça, você está cansado, está com sono, tem preguiça de levantar, então já é um facilitador de você não olhar para a tela. E a bebida, né, consumo de bebida alcoólica, né, muito alto, então maneirar, né, na bebida alcoólica, e alimentação o quê? Muito rica em gordura, em ultraprocessado, industrializado, então comer tudo que é muito rápido de preparar, né, e que é tudo que você rasga muito, que você abre muito, não é o indicado. O indicado é você comer verdura, legumes, frutas. Então faz lá seu pratão, né, que tem arroz, feijão, tem uma proteína, a proteína que você gostar, que você for adepto, e aí um prato que bem colorido, com legumes e verduras de cores bem intensas. E depois 2 porções, né, de fruta no almoço e 2 na janta. Esse é o ideal. Então, se você consegue olhar esses fatores de risco, gente, é o segredo para você diminuir as suas chances de desenvolver qualquer tipo de câncer, e principalmente aqui, o câncer de mama e o câncer de ovário, e as doenças crônicas. Isso tudo que está escrito aqui são baseados em evidências, não é o que a gente acha, né?
Aí eu pergunto para vocês precisam ir, a gente precisa ir no ginecologista todo ano? A resposta é sim. Sim, a gente precisa ir no ginecologista. É o médico que vai fazer, que é o nosso médico. Ele vai ver se a gente está. Ele não vai ver só a mama, não vai ver só a útero, ele vai ver a gente como um todo. Então, a parte clínica, então ele vai ver os seus sintomas, vai ver o que, que você tem, vai ver a sua família, quais são os seus hábitos, tudo isso que eu acabei de falar, vai ver a sua história hereditária, vai fazer, se você fez o autoexame e palpou alguma coisa, ele vai checar, vai fazer ele a palpação, e aí ele vai ver se você quer algum método contraceptivo, ou se você já está usando, se está legal ou se não está legal, e aí vai fazer o quê? Vai pedir os exames. Então, ele vai pedir o quê? Primeiro, ele vai pedir exames de sangue. Então, ele vai ver o seu hemograma. Então, todo ano tem que colher hemograma, glicemia para ver como está o açúcar, colesterol para ver como é que está a gordura no sangue, tem que colher tireoide, tem que fazer o exame ginecológico, Papa Nicolau, e aí vai fazer, vai pedir lá. Se você está na idade, né, 30 e poucos anos, até 40, vai fazer ultrassom, não tem caso na família. Não tem caso na família, a mamografia vai entrar lá com 40, 40 e poucos anos. Pronto, já está acima dos 50, vai pedir ultrassom e a mamografia, vai pedir ultrassom de pelve ou então de intravaginal, para ver o quê? Vai ver como é que está o útero. E ele investigar isso daqui e achar que tem algum nódulo, ele vai pedir uma biópsia. Então, vamos lá. Ultrassom é ultrassom de mamas, igual ultrassom de abdômen, ou ultrassom de ver quando está na gestação, é igual, não muda nada. Aqui, exame de mamografia. O que é a mamografia, gente? É o raio-x das mamas. Então, esse aparelho branco, onde está, né, a paciente, essa parte preta, onde está bem a axila dela, vai colocar a mama ali. A parte de acrílico que está perto ali do queixo dela vai descer e ela aperta a mama para ter o quê? Esta visão. Não adianta falar para a moça, nossa, mas está apertando muito. Aperta mesmo, porque a gente tem que ver, né, tem que ter essa visualização boa. Então, aperta, só que é muito rápido. É desconfortável? Não vou mentir, é desconfortável, porque senão você vai lá, vai fazer, vai falar, nossa, o que é isso, né? Ela falou que não era, que não doía, não era desconfortável. Não, ele é desconfortável, mas ele é rápido e ele é extremamente suportável e muito, muito, muito menos doloroso ou incômodo do que um tratamento de câncer de mama. Então, vale a pena fazer? Vale a pena fazer. É rápido, ele pressiona e solta. Pressiona e solta. Ele vai fazendo isso em várias posições. Quando que vai fazer? Se eu não tenho histórico na família, eu posso começar, principalmente no público, 50 anos. Mas no serviço particular, já se começa com 40 e poucos anos, tem que ter uma mamografia, ok? Aí ele viu que tem um nódulo, né? Ele palpou, aí ele fez o ultrassom, fez a mamografia, e aí ele quer saber se ele precisa ter certeza. O único exame que bate o pé e fala assim, é maligno ou benigno, é a biópsia. Como é que é isso? Tem várias tecnologias hoje em dia, pode ser guiado por ultrassom, quando o nódulo está numa região mais escondida, se ele for proeminente, às vezes eles nem usam. Pode ser assim, com essa seringa, e hoje em dia já tem várias pistolas, já tem várias agulhas muito mais tecnológicas, que você faz o quê? Faz um botãozinho de anestesia na mama, e aí ele vai, e ele entra e pega, né, ele fura e pega um pedacinho do nódulo, igual está aí na foto, essa parte bem branquinha, maiorzinha, isso daí é o nódulo. E olha como ele é enraizado, tá vendo? E essas raízes é onde faz ele crescer. E aí é que ele vai se estendendo. E aí pega um pedacinho, e ele manda para o patologista, né, lá para o laboratório. O laboratório vai olhar, o médico vai falar assim, ele vai falar o nome e o sobrenome dessa célula. São várias células que a gente tem, várias subcélulas. Aí fala nome e sobrenome. É benigna, é uma célula tranquila, é boa. Fez o nome, mas é boa, é tudo bem. Vai fazer o quê? Só acompanhamento de X em X tempo, que é o médico que vai delimitar esse espaçamento.
Não, ela é maligna. Então vai fazer o quê? Ele vai ver se você achou bem pequenininho, ou se você achou já tá a mama toda, ou se você achou, e aí ele vai fazer um exame, né, de um PET scan, que ele vai escanear o seu corpo inteiro e vai ver se o quê? Se tem nódulos na axila, se já espalhou para outros órgãos, quantos pontos já tem fora, né, da mama, e aí com isso ele desenha um tratamento. Se é cirúrgico, né? Ah, se for bem pequenininho, vai fazer cirúrgico e às vezes faz radioterapia ou às vezes nem precisa. Vida que segue. Agora, se for já, pegou a mama inteira, vai fazer o quê? Cirúrgico, químio, radioterapia. A terapia hormonal é quando terminar esse primeiro bloco, e aí fica tomando hormônio por boca, até o quê? Até a remissão completa, que são 5 anos. Ou seja, você vai fazendo um monitoramento durante 5 anos, depois que você faz o seu tratamento, para ver se você está curado mesmo. Então, a cura vem com 5 anos depois de terminar o tratamento. A terapia biológica e a imunoterapia são terapias, né, que é a terapia biológica e a terapia molecular, elas são super tecnológicas, são assim, nos últimos anos foi o que teve mais de tecnológico de avanço tecnológico na oncologia, e elas são aplicadas junto, em parceria, junto com a quimioterapia, por veia, tá? Ganho. Isso já existia no privado há algum tempo, e agora também vai ter, já tem, né, já foi liberado, autorizado pelo SUS. Então, os pacientes do SUS estão tendo o mesmo tratamento do paciente privado. Então, aqui, se caso eu peguei ele e descobri, ou seja, eu fui, fiz meus exames, todos os meus exames anuais. Então, eu vou lá e eu vou fazer, antes de eu sentir qualquer coisa. Então, pegou como? Ou pegou na palpação, ou pegou pela imagem, pelo ultrassom ou pela mamografia. Ou seja, ele é pequeno demais. E aí vai fazer o quê? Uma cirurgia conservadora. Vai fazer um corte na mama, só onde está o tumor, tira o tumor, faz uma limpeza geral e, às vezes, dependendo do tipo celular, faz um pouquinho com uma carga mais baixa de radioterapia e vida que segue. Quadrantectomia, a mesma coisa. Se é um pouquinho maior, ou então tem uma parte envolvida de gânglios na axila, divide-se como se fosse dividido a mama em 4, vai pegar o quadrante onde tem o tumor, limpa tudo, pega uma regiãozinha um pouco maior, também, às vezes faz radioterapia, às vezes não é necessário. Este diagnóstico, gente, é o que a gente pretende, né, daqui a alguns anos, nesse diagnóstico que a gente tem que focar. Por quê? Porque aqui eu tenho a porcentagem maior de cura, mais do que 95%, é onde a prevenção faz toda a diferença, que eu fui e achei antes de sentir alguma coisa, e o tratamento é leve. Agora, tem um segundo diagnóstico, que já eu não fui, passaram 5 anos, 10 anos, eu não fiz nada, não fiz os meus exames, e aí já pegou a mama inteira, pegou a mama toda, aí eu já tenho que fazer o quê? Já tenho que tirar a mama inteira, mastectomia total. Faço esvaziamento ganglionar de axila, e aí vejo se esse câncer, se esse tumor, ele tem com base hormonal, interferência hormonal ou não, vou ver mais quantos pontos tem ainda. Aí aqui eu vou já para o tratamento de quimioterapia, radioterapia e depois todos esses hormônios. E aí eu posso fazer a mastectomia e eu já saio, né, já faz intracirúrgico, já coloca ou um extensor muscular e numa segunda cirurgia põe a prótese, ou já sai com a prótese mesmo, tanto no SUS quanto no privado. Isso já foi outro ganho na oncologia, tá? Aqui eu já falo de uns 70% mais ou menos, 65% a 70% de chance de cura, dependendo muito da agressividade da célula. Agora, se eu não fiz nada, eu não vou ao médico e eu só descobri aonde? No pronto-socorro, quando eu tô com muito sintoma já. O que aconteceu? Já pegou a mama inteira, viajou, já foi para outro órgão, tem vários pontos. Aqui eu só faço um tratamento que a gente não pensa mais em cura, não faço cirurgia. Aqui eu faço o quê? Remédio para tirar o quê? Desconforto, tirar a dor, tirar, né? Então é um tratamento aqui
que a gente chama de paliativo, tá joia? Se ficar dúvida aí, em alguma dessas partes que eu expliquei, já coloca no chat, pessoal, para a gente não perder vocês, tá bom? Quais são os sinais que eu tenho que ficar atento, então? Então, nódulo. Então, se eu tenho nódulo, carocinho, né? Desde a axila ou nas mamas. Alteração de pele. Então, eu tenho que ver se minha pele está avermelhada, só um local da mama, ou então está áspera, como se fosse uma casca de laranja, ou um hematoma que eu nem bati nem nada, apareceu ali e não some mais. Se o meu mamilo é proeminente, ele é para fora, e de repente um deles retroinverteu, ponto de atenção. O formato da minha mama. Então, para tudo isso, primeiro, antes de mais nada, eu tenho que conhecer o meu corpo. Então, eu tenho que me olhar, eu tenho que ver como é que são as minhas mamas, como que é. Aliás, eu tenho que ver meu corpo inteiro, né? Câncer de pele é o primeiro câncer que tem no Brasil, é o que mais tem. Depois é o segundo, câncer de mama para mulher e câncer de próstata para homem. Então, eu tenho que conhecer as minhas pintas, as minhas manchas, porque se alterar, eu sei o que é uma alteração. Mama, a mesma coisa. Eu tenho que me olhar e ver como que eu sou. Se eu ver lá que eu tenho um nódulo, um caroço, minha pele mudou de característica, meu mamilo está diferente, né? Um só ficou para dentro. Ou eu tenho secreção no mamilo e é uma secreção sanguinolenta ou então purulenta, sinais de atenção. Homens também têm câncer de mama. Então, o sexo masculino tem um câncer de mama muito raro, de 1 a 2%, só que quando tem, geralmente é mais jovem, lá por volta de uns 40 e pouco, e é muito mais agressivo, então tem que acelerar o tratamento. Como que é isso? O tratamento é o mesmo. Como é que é feito o diagnóstico? O mesmo. Sinais? O mesmo. Então, eu vou ver ou se tem nódulo, geralmente é mais fácil de ver, né, pelo tórax dele, se tem algum carocinho em volta do mamilo, ou então uma lesão, né, uma ferida que nunca cicatriza. Geralmente é muito assim, uma feridinha que não cicatriza. Ela parece que vai cicatrizar e abre de volta. Ponto de atenção, tem que ir ao médico, o médico vai encaminhar para o mastologista vai pedir ultrassom, mamografia e a biópsia se necessário. Se tiver secreção sanguinolenta ou purulenta, a mesma coisa. Tratamento igual, tá? Parece pouco, né? De 1 a 2%. Eu estava fazendo palestra semana passada e na plateia, um rapaz, né? Um homem com 41 anos, com histórico de câncer de mama na família, ele tinha a avó e a mãe teve câncer de mama. E ele tinha uma feridinha, a feridinha não fechava, aí ele ficou, né? Ele já tinha informação, ficou atento, foi no médico, o médico rapidamente mandou para o mastologista, diagnosticou. Ele já tinha tirado e feito cirurgia e já estava fazendo a radioterapia e trabalhando, tá? Autoexame, vamos dar uma relembrada aqui no autoexame. Então, o que eu devo ficar atenta? Nódulo, né, caroço, alteração de pele, então saliência, vermelhidão, ferida, uma coceira, mas não é uma coceira, a gente às vezes tem coceira na mama, não, é um lugar específico e sempre naquele lugar e não passa, tá? O achatamento, então mudou, né, o jeito, o formato dela, ou secreção e o mamilo retroinverteu. No espelho, vou sempre me olhar, então estou lá sem sutiã, né, sem roupa, vou sempre me olhar primeiro, que é a inspeção, vou ver se está tudo bem. Aí no banho eu posso até fazer uma palpação, mas a gente na oncologia sempre indicou o autoexame da paciente deitada, assim como o ginecologista faz. Ele pode fazer o autoexame em você sentado, mas depois ele repete em você deitado. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito difícil ter sensibilidade por causa da posição da mama quando você está sentado. Então, deitou, né? Já tirou o sutiã, tirou o travesseiro, pôs uma mão atrás da cabeça, aí você vai dedilhar, não é passar a mão assim, ó. Que aí, às vezes, o nódulo, ele move. Então, dedilhou lá da axila, vem dedilhando, passa na axila para baixo, para cima, vai para a mama, faz o movimento circulatório, e aí depois vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para esquerda, para direita, de esquerda, direita, 2 vezes. Fez isso, vê se tem secreção, aperta, vê se tem secreção, vai para outra mama. Escrevam aí se tem dúvida.
no autoexame. Quando que eu faço isso? Após o período menstrual. Por que após, Isabel? Porque eu já estou com o corpo mais, né, assim, durante a menstruação a gente retém muito, né, no processo como é que chama? Do ciclo menstrual nosso, a gente retém muito líquido e fica mais dolorido, fica mais irritado. Então tá lá, tá num sangro. Ah, Isabel, eu não tenho sangramento porque eu tomo hormônio. Então, mas você não tem o sangramento, mas você tem o seu ciclo hormonal. Então, tá irritado, tá mais inchadinha, tá com a mama bem túrgida, espera passar isso. Passou isso, então passou o período menstrual, 7º dia, vai lá e faz a sua palpação mensal. Palpei e achei um nódulo. O que eu faço, Isabel? Você, primeiro, calma, né? Não precisa começar a chorar, nem muito menos entrar lá, né? Botar um Dr. Google lá, que o Dr. Google vai falar que você morreu amanhã, né? Por quê? Porque ele não sabe qual é a sua característica, a sua célula, a sua mama, ele não sabe nada disso. Então, ele coloca lá no geralzão. Então, o que vai fazer? A primeira coisa, se acalma, respira fundo, joga coisas positivas, vai ligar o quê? Para o ginecologista. E vai marcar o ginecologista e vai falar assim para a secretária, olha, eu palpei um nódulo. Então, ela já sabe que ela tem que fazer um encaixe o mais rápido possível para você. Tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai palpar também, pela característica ele já vai saber, né? Mesmo na palpação. Aí ele vai pedir ultrassom, se precisar ele vai pedir a mamografia. No período que a gente tem de reprodução, principalmente as mulheres adultos jovens, né? Então, menstruou logo em seguida e até lá os seus 30 anos, a gente, por oscilação hormonal e tudo mais, a gente desenvolve muitos cistos, que dentro do cisto são nódulos que lá dentro ele tem o quê? Água, ou líquido, ou então gordura. Ou pode ser uma calcificação. E tudo isso é benigno. Então, ele vai olhar, né, se, conforme for a característica dele, se for isso, ele vai fazer o quê? Espaçar o seu e vai monitorar os seus exames de tanto em tanto para ver se isso não mudou de característica ou de tamanho. E muitas vezes isso acontece o quê? O organismo absorve. Às vezes sai na outra mama até, tá? Quem vai fazer isso? É um médico. Ah, não, ele viu a característica não tá boa. Parece um cisto, mas ele vai biopsiar para ter certeza absoluta, porque não pode correr esse risco. Aí ele vai fazer a biópsia e vai saber exatamente o que é, tá? Então fica calma. Vou mudar de assunto, tá? Agora câncer de colo de útero, então, né, fechei o tema câncer de mama. Câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero, então aqui a gente está vendo nessa imagem, então, o normal, o que é? A gente tem a vagina, e aí tem o que? O começo do útero. Então, o nosso útero é tipo Alguma pergunta, pessoal? Alô? A gente tem um triângulo invertido e a portinha ali do útero é onde o médico, quando ele faz o Papa Nicolau, é o que ele vê. E, Yolanda, você consegue mutar? Pessoal? Bia, acho que eu consigo, peraí. Aí você abre o seu, você tem que abrir o seu agora. Pronto. Ops. Foi? Foi. Tá me ouvindo bem, né? Tá. Então, bora lá. Vamos continuar. E aí, então, o Papa Nicolau, o que é? O médico coloca o espéculo e ele vai ver exatamente aí onde está escrito colo de útero. Ele vai ver se tem ferida, ele vai ver se tem secreção, se tem alguma lesão, e aí ele vai colher isso, coletar isso e vai mandar para o patologista também, né? E vai tratar, dependendo do que ele achar. O câncer de colo de útero é exatamente que nem eu expliquei o de mama, né? Então, é ali as células que crescem desordenadamente lá no útero. A maior causa de câncer de colo de útero, que fica 70% ou até 75%, é o HPV,
que é uma infecção sexualmente transmissível silenciosa. Para o HPV dar algum tipo de lesão, que é como se fossem umas verrugas, ele tem que estar com uma virulência altíssima e a sua imunidade baixíssima. Senão, ele é silencioso. E mais de 80% da população, entre homem e mulher, tem HPV positivo e nem sabe. E isto não quer dizer que você pegou agora. Você tem HPV positivo, é desde do começo da sua atividade, que você começou lá a sua atividade sexual, até agora. Você pode ter ele. Aí ele vai ter às vezes ele vai estar mais intensa a quantidade de vírus e às vezes menor. Se tem são subtítulos, né? O HPV 16 ou 18, esses são os mais importantes, porque eles são mais agressivos e eles é que têm maior relação com o colo de útero. Ah, Isabel, mas como que eu sei isso? Você sabe isso quando você vai todo ano ao médico, faz o seu Papa Nicolau e você pede para colher o HPV. Aí ele vai ver. Se são outros tipos, aí geralmente o tratamento, o tratamento é mais brando, vai fazer, né, com pomada, ou às vezes nem precisa fazer nada, só vai observando se você não tem sintomatologia mesmo, né, se não dói a relação sexual, se você não tem corrimento. Então, isso vai ficar, ele vai passar às vezes só algum medicamento. Quando tem o diagnóstico e o tratamento, tem que tratar quem? Os dois, tá? Fator de risco para o câncer de colo de útero: histórico familiar, fumo, o HPV positivo, que eu acabei de falar, início precoce da vida sexual ou então múltiplos parceiros sem o uso de preservativo, né? Se a sua imunidade está muito baixa e a higiene local. Quando a gente fica com a imunidade muito baixa, mesmo os vírus e as bactérias que são normais no nosso corpo, elas aumentam, né, de quantidade. Então, isso aqui é perigoso. Câncer do colo de útero, na fase inicial, já falei, todo câncer na fase inicial, ele é silencioso. No avançado, que começa a ter um sangramento mais importante, dor na relação sexual, um sangramento que não está relacionado à menstruação, e ele é bem forte mesmo. Aí mexe com o seu apetite, começa com dor lombar, isso já quer dizer que ele está avançado. Diagnóstico igual, vai no ginecologista, exame clínico, vai saber sintoma e tudo mais, que eu já expliquei mais cedo, vai fazer o Papa Nicolau, se precisar ele faz a colposcopia. O que é isso? É como se fosse que nem a endoscopia que a gente faz para ver o estômago, vai entrar pelo útero e vai olhar dentro do útero. E se precisar, ele vai biopsiar. Tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Qual que é a prevenção, então, do câncer de colo de útero? Então, é você pesquisar, né, o HPV, então vai fazer o quê? O Papa Nicolau. E no Papa Nicolau, ele vai já te medicar. E quem tem que tratar? Os dois, né? Você e seu parceiro ou sua parceira. O HPV já falei também. Então, essa aí é o tipo de verruga se está muito mais avançado. Tratamento do HPV, pomada ou cauterizar, queimar, né? Ou cirúrgico se precisar, mas ambos vão tratar. E existe a vacina, né? Então, é uma vacina que hoje em dia não é, né? Então, no SUS é de 9 a 14 anos, todos os meninos e as meninas de 9 a 14 anos toma, e antes eram 2 doses, pode ser que o posto que vocês vão ainda tem 2 doses, mas agora já as novas já passaram para uma dose só, de 9 a 14 anos, no público. Isto vai, lá na frente, a gente diminuir drasticamente, gente. Então, se vocês têm filhos, sobrinho, amiga que tem filhos, irmãos, irmãs, que têm essa idade de 9 a 14 anos, tem que ir no posto de saúde e tomar essa vacina. Isso vai diminuir câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de vulva e outras lesões, tá? Ah, Isabel, eu já passei dessa idade. Ah, se for imunossuprimido, vai tomar também. Se tem alguma doença, né? Se tem HIV, se tem alguma outra doença cardíaca, alguma doença que é considerado dentro do imunossuprimidos, vai também poder tomar. Não tenho nada e já passei dos 14 anos, aí você pode tomar no particular. O convênio não cobre e aí é no particular mesmo.
Então, a prevenção, né, tanto do HPV quanto do câncer de colo de útero, uso do preservativo, né, da camisinha, tanto masculina quanto feminina, né, tomar a vacina, então indicar isso é extremamente importante, pessoal. Passa essa informação do bem para adiante, tá? Tira um print aí da minha tela, mas passem isso. A vacina, então, contra HPV. A rotina do Papa Nicolau, né, anual, e ter o quê? Aquilo que eu falei que tem o maior peso, o meu estilo de vida. Cuidado com o seu estilo de vida, presta atenção no que você está fazendo. Mudei já também, bora mudar agora de página. Então, falamos de câncer de mama, câncer de colo de útero, agora infecção sexualmente transmissível, as antigas doenças sexualmente transmissíveis, ou doenças venéreas, né? Antigas doenças venéreas. E elas são transmitidas pelo quê? Ou não importa se é homossexual, heterossexual, bissexual. Então, é sempre através de um ato sexual, vagina, oral ou anal. Ou então de quê? De mãe para filha, tá? Através da gestação, né? Método de prevenção, preservativo. Aqui, só para lembrar vocês, todo posto de saúde, ele tem um teste rápido, como a COVID pode fazer para sífilis, de todas as doenças infecciosas sexualmente transmissíveis, HIV, HPV, hepatites, sífilis. Você se expôs, você pode ir lá e fazer um teste e ver. São 30 minutos, se der positivo, vai para exames mais profundos. Deu negativo, vai voltar depois de X tempo para ver se deu negativo de novo. Senão, vai tomar alguns medicamentos preventivos. Mudando de página, a diferença do climatério para a menopausa é o seguinte: o climatério é a minha fase, a fase que eu deixei de estar... eu estou reprodutiva ainda, eu ovulo ainda, mas tem mês que tem mês que não, meus hormônios já estão descendo. A partir de 1 ano sem menstruação, e eu já estou com meus hormônios baixos e começo a sentir esses sintomas, eu estou na menopausa. Aí eu tenho que procurar o quê? Ginecologista, urologista, uma psicóloga, porque mexe com ansiedade, com depressão, tenho que fazer exercício físico, cuidar da minha alimentação. Vou discutir se eu tenho indicação ou não da reposição hormonal e vou cuidar da minha parte, o quê? Mental, né? Então, não importa qual a fase que você esteja da sua vida, precisa cuidar. Ah, mas eu tenho 20 anos, Isabel está falando um monte de coisa. Tá, só que tudo que a gente faz, os nossos comportamentos quando a gente tem 20 anos, a gente vai colher, né, os nossos sintomas e o que o meu corpo vai responder aos 40. Então, por isso que a gente tem que cuidar a vida toda. Alimentação, aqui só umas dicas, né? Essas medicações são antioxidante, ou seja, anticancerígena, anti-envelhecimento, anti não deixar ela fazer aquela mutação, tá? Ela protege a célula. Então, são alimentos que têm cores bastante intensas. Eles liberam, cada um libera um tipo de vitamina que ele faz essa proteção celular. Só que isso, gente, é igual remédio. Não adianta tomar um dia sim, um dia não, comer um dia sim, um dia não. São 6 a 7 dias por semana, tá? Se eu tenho alguém na família, estou terminando, se tem alguém na família ou algum amigo, algum colega aí da empresa que está passando por isso, então a rede de apoio faz muita diferença, pessoal, muita diferença para o tratamento desse paciente. Então, como é que eu posso ajudar? Tira as responsabilidades que esse paciente teria. Ele está lá tomando quimioterapia, ele não tem que ficar pensando, será que meu filho está bem cuidado? Será que foi para a escola? E o trabalho? E o meu cliente? Então, tire essas responsabilidades deles, não compare o tratamento dele com absolutamente. Em oncologia, a gente não compara tratamento, tá? Cada um tem o seu corpo, vai responder do seu jeito e a gente não compara. E para fechar, então, aqui, né, os hábitos de vida saudável. Então, o que eu posso? Eu tenho que cuidar da minha mandala. Eu sou tudo isso e vocês também são tudo isso. Então, eu sou o quê? Eu sou minha saúde profissional? Sou. Eu preciso ganhar dinheiro, realização profissional, é importante. Mas eu tenho a minha saúde física, eu estou saudável, eu não estou saudável, eu estou cuidando de tudo, né, que nem eu já falei. A minha saúde profissional, eu tenho o meu lazer, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, o lado emocional, o lado mental. Eu estou muito ansioso, eu comecei a perder apetite, eu estou tendo insônia,
né? Então, esses são alguns pontos que já chamam a atenção que você tem que procurar ajuda, não esperar, né? Você já entrar numa depressão ou algum tipo de transtorno, você já vai tendo algumas leituras em relação a isso. Saúde espiritual, também é importante. Ou seja, eu tenho que olhar cada pontinho da minha vida. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Então, a reflexão de hoje, eu estou me equilibrando, né, nessa mandala? Então, eu estou realizando minhas consultas anualmente, no rastreamento que eu falei? Alimentação, beber água. Quanto que eu bebo de água por dia, gente? Aí todo mundo fala assim, se eu tivesse, né, ao vivo aqui, né, assim, pertinho de vocês, um falaria 2, outro 3. Tem uma formulinha para isso, 35 ml vezes o peso dessa pessoa. E aí vai dar lá a quantidade. Salvo quem tem problema de coração ou de rim, que aí é o médico que vai indicar. E aí fazer tudo, né, cada passinho desse aqui que eu já falei durante a palestra, né, que é conhecer seu histórico familiar, não fumar, fazer atividade física, fazer o seu autoexame, usar o preservativo, dormir bem para você ter o sono profundo, né? Sorrir mais, amar mais e praticar a gratidão. Isto parece só umas frases zen, né? Mas não é. É também, na verdade, frase zen, mas isso daqui liberam neurotransmissores que faz você ficar com uma sensação de felicidade, te dá ânimo. Então, aí você fica mais animada, você tem mais disposição para cuidar de você também, né? Então, isso daqui também são estudos, né? São evidências. Pergunta para vocês. Então, ser saudável é uma escolha. Quais são as escolhas que vocês têm feito com vocês? Vocês têm feito boas escolhas? Se não tem, vai lá, vai parar, vai pensar e vai pegar de 2 aqui hábitos que vocês ainda não fazem e vai mudar de 2 em 2. Se você tentar mudar tudo, vai ficar o quê? Estressada e não vai adiantar nada, porque ninguém muda da noite para o dia. Eu vou ser uma nova mulher. Segunda-feira, ou ano que vem, né? Em janeiro do ano que vem, eu vou ser uma nova mulher. Não, não vai. Você vai começar no meio do caminho, as metas não são atingíveis, são super metas, e aí o que acontece? Você acaba não mudando o seu estilo de vida. Então, pega 2 e faz caprichosamente 2. Depois que você começar a fazer esses hábitos direitinho, pega mais 2. Tá joia? Então, dúvidas? Vou abrir agora para vocês me perguntarem. Eu tinha feito uma pergunta no chat. No caso do câncer de mama, depois, qual é o intervalo de tempo que a mulher pode colocar prótese em caso de retirada total da mama? Isso depende muito, né, do caso, né? Porque depende muito se foi o tipo celular, né? Qual foi o grau, né? Porque a gente classifica na oncologia o câncer. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Desculpa. Por estadiamento, como se fossem fases, né? Então, isso envolve bastante coisa. Então, o médico vai ver a real. O perigo disso, né? Quando ele não pôs o quê? Intraoperatório. A maioria hoje já sai com a prótese de mama intraoperatório. Tirou a mama e já põe a prótese. Ou então ela põe um extensor muscular e depois de um tempo, né, aí faz a quimioterapia, a radioterapia e aí coloca depois a prótese mamária, tá? Mas a maioria tem saído já com ela. Isso tanto no SUS quanto no privado. Tá. Tá? Minha Mais dúvida. alguma? Pessoal, bora perguntar, não é possível, né? Uma perguntinha, conversa comigo. Eu não gosto quando a plateia não conversa comigo. Vocês têm Tem alguma nada. dúvida? Precisa ficar com vergonha. Esse é um espaço de vocês. É ótimo isso. Aproveita, suga, né? Aproveita aí. É um espaço de vocês e parabéns, né? É uma ação aí né, no computador de vocês, na sala de vocês. Aproveitem. Tem alguém que queira, né, dar algum depoimento, falar de alguém da família ou de você mesmo? Eu tenho uma dúvida. Eu Você, tenho Camila. Camila. Oi, Camila. Eu tenho endometriose, não Uhum. menstruo, né? Eu faço tratamento para não menstruar porque
eu tenho muita hemorragia e fora as dores, né? Sim, E aí, às vezes acontece de ter escapes, e um tempo atrás estava acontecendo de eu estar menstruando. A gente até mudou o medicamento, a médica até mudou o medicamento. certo. Por eu ter endometriose, eu corro risco também de ter o câncer de útero. Alguns casos, né? Então você tem aí já, né, uma exposição hormonal forte, né? Maior e grande. Então, o que eles aconselham, né? Tem o risco? Tem o risco. Então, o que eles aconselham de você, mas até por você ter endometriose, ela deve fazer os seus exames bem controladinhos, né? Então, isso já vai te dar, né, Sim, eu faço. isso, bem controlado. Quem está tomando hormônio e tem alguma, né, assim, tem endometriose, então policístico, enfim, vai controlar bem a miúde, bem mais em cima. Quem faz reposição hormonal vai fazer? Vai controlar, né, bem de meses em meses, assim, né, 6 meses ou um ano, enfim, cada médica vai ver a sua, é, a sua patologia, vai, né, o seu corpo. E aí, o que você precisa, o que é legal? É aquilo que eu falei, do estilo de vida. Se concentra no estilo de vida, né? Se concentra tudo que a gente pode mudar. Às vezes a gente só se concentra no que a gente não consegue mudar na vida da gente, né? Às vezes a gente está com problema, a gente só olha aquilo que a gente não consegue. Não, bora olhar tudo aquilo que você consegue mudar. Né? Se você já não fuma, faz atividade física, tem uma alimentação mega saudável, dorme bem, se cuida, você tem isso, você tem a carga, né, de hormonal e você está fazendo mais isso, só que se você achar, primeiro, vai ser pequeno, né, vai achar bem no comecinho, e segundo, se eu faço tudo de 95%, 90% certinho, a chance do seu gene nem acordar é enorme, entendeu? Então foca nos 95%. Obrigada. Obrigada a você. A Marli também Acho que trouxe aí um depoimento dela também, está compartilhando, que como a Camila lá também já teve endometriose, já fez 2 cirurgias, porque afetou o intestino, e agora ela faz acompanhamento anual. Tem alguns casos que eu tenho que tem, né, que afeta o aparelho digestivo. Eu tenho uma é, amiga que ela tem ainda endometriose e às vezes ela precisa fazer intervenção porque sobe para as costas, então é é, muito ruim, né, para porque é quem. tudo muito perto, né, Yolanda? São órgãos que são os órgãos que estão perto, né? Então, os órgãos vizinhos, né? E então acaba cometendo mesmo, né? Então, é, é um tratamento, né, que precisa ficar sempre, né, bastante em cima e tudo, mas hoje em dia tem até exercícios legais para isso, tem dieta, tem uma série de coisas, né, que aumenta tudo isso que eu falei, né, isso serve para todos os tipos de doença, né, ele é um meio, hoje em dia, todas as sociedades brasileiras de cardiologia, de endocrinologia, de gineco, que mais? Oncologia mesmo, todos eles seguem essa cartilha que eu falei, né? Eu falei em palavras bem mais leigas, né? Mas é isso aí, cuidar da saúde, é isso, é a receita de bolo que todo médico vai te dar. Né? Isso é verdade. A gente faz aqui mensalmente para os nossos clientes, a gente faz boletins de saúde. A Ana Beatriz é minha parceira aí nessa tarefa, e no final a gente sempre termina cuide bem da saúde, né, Bia? Então, no É, final, sempre a gente encerra, é. cuida da saúde, pesquisa, procurar um profissional. Então, realmente, a gente fazer o monitoramento da saúde da gente é o que vai fazer com que a gente previna qualquer doença e consiga tratar ela mais rápido. É isso mesmo, Ilana. É mudar o seu estilo de vida, né? A minha fala lá do começo. Se eu não fizer nada diferente, eu não vou colher diferente, né? Para eu colher diferente, eu tenho que mudar, né? E mudar hábitos. É difícil ter essa disciplina, né? Esse meu penúltimo slide, ele é super difícil de fazer. Ele parece uma coisa simples, mas ele não é. Né, você fazer aquilo todos os dias, né, comer bem, dormir bem, né, assim, cuidar de todas as minhas, né, os meus lados, a mandala.
isso requer disciplina, né? Então, e a gente ainda que coloca um batalhão de prioridades na nossa frente, né? Importantíssimo, toda mulher tem que tirar, começa com 15 minutos na sua agenda, aumenta para meia hora, depois 1 hora. Se planeje, né? Pessoas que se planejam, elas têm uma vida mais saudável e elas têm menos doenças mentais também e outras doenças. Então, assim, a gente geralmente tem planejamento o quê? Para trabalho. Mas não, a gente tem que se planejar, na nossa agenda tem que ter tudo que a gente faz fora do trabalho. Para o quê? Você colocar nessa agenda, começa com 15 minutos. Se você colocar já com 1 hora, você não vai dar conta e já vai logo tirar ela. Coloca 15 minutos para você, algo para você. E as pessoas têm que estar na mesma expectativa, alinha a expectativa. Não, esses 15 minutos são meus. Ninguém tira. Né? São meus. Ah, filho, marido, casa, mãe, papagaio, cachorro, não importa, né? 15 minutos seus. E aí você vai progredindo, porque aí você já colocou o seu espaço, e aí você vai, né, aumentando ele aos pouquinhos e cuidando de você. Ai, que ótimo. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ai, uma plateia muito tímida. É, A próxima que eu tá fizer, eu todo quero mundo interação. envergonhado. É porque é a primeira, Isabel, o pessoal tá acanhado. Na É, próxima já se solta. isso. Gente, eu queria agradecer a vocês, a participação de todos, nesse primeiro encontro aqui que a gente teve, com certeza vai ser o primeiro de muitos, e agradecer a Isabel por ter compartilhado o conhecimento conosco, e até a próxima, né? Ah, muito obrigada, Yolanda. Vocês, não sei se topam, né? Tirar uma foto, né? A gente, será que vai? Ou não? Não vou querer ninguém abrir a cam. Por mim, Pode sim. ser, Vamos pode ser. tirar, né? Ai, eu adoro ver. Bia, Não falei aproveita e para já tira ninguém, parece que eu tô falando também. para ninguém, né? Ai, que ótimo. As carinhas. Ai, obrigada pelos Luana, obrigada. Tão de longe elogios. participando aqui com a gente. A Luana é nossa colaboradora de Curitiba. Ah, que ótimo. Obrigada a todos por ter Eu que participado, tá, agradeço. gente? E Yolanda, é Ponta Grossa, é mais longe ainda. Ah, é verdade, é É. verdade. Eu fui a ponta, hein? Eu fui ponta, bem mais longe mesmo. Ah, mas que legal, meninas. E é bom, adoro ver as carinhas e das outras, né? Se a gente tiver outro encontro, participem. O espaço é de vocês. Aliás, o espaço é nosso e é um momento nosso. E é muito legal. É como se fosse uma live, né? Faz tantas lives e tal. E é um espaço que a empresa deu, né? E tá aí, né, com os parceiros. Então, importantíssimo. Aproveita, né? Traz as coisas pessoais, viu? Mas obrigada, Yolanda, viu? Obrigada pela parceria e pode contar com a gente, com a nós. Jéssica e Maria Janaína também, obrigada, tá? Pela participação de vocês. Vamos Vamos lá lá, tirar gente? uma foto? Então, peraí, deixa eu arrumar aqui. Mariana também. Então, vamos. Vou tirar, tá? Peraí, vou tirar do lado de cá também. Eu tirei, vocês tiraram? Eu tirei. Tirou, Bia? Então, pronto. Obrigada. Um excelente Obrigada, final de tá? semana para vocês, tá? Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada Tchau, igualmente. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Yolanda. Obrigada.